vamos tentar pensar juntos aqui uma questão. Você concordaria, Anderson, que em outubro de 2022 o presidente Lula era o único nome que poderia derrotar Bolsonaro? Concordamos? Sim. E o presidente Lula foi o único nome que teria sido capaz de derrotar o Bolsonaro, porque ele foi ele era o nome capaz de aglutinar forças em defesa da democracia. Você concorda com isso? Uhum. Portanto, em outubro de 2022, quem venceu as eleições não foi o Partido dos Trabalhadores apenas, mas uma frente ampla, cujo eixo era a defesa da democracia diante das óbvias investidas do bolsonarismo. Você concordaria também? Sem dúvida. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, pelo seu aspecto detalhado e minucioso, deixa claro que em 2026, deixa claro que houve articulação golpista. A hiperpolitização que será promovida pela extrema-direita não tem alternativa. Ela precisa questionar as instituições, de acordo? Sim. Então, politizar o momento significa, da maneira mais didática possível, dizer: aquela frente ampla que em 2022 derrotou o bolsonarismo, ela precisa se rearticular em 2026. Porque a ameaça agora não é apenas porque nós víamos, intuíamos, observávamos, nos preocupávamos com a crescente escalada golpista no discurso. Esta denúncia deixa claro que este discurso não era nada perto da preparação para o golpe. E que, portanto, estivemos a um triz. Anderson, vamos tentar dizê-lo da maneira mais clara possível. Estivemos a um triz de não estar aqui agora. Se ainda estamos aqui, é porque o golpe fracassou. Não haveria o seu programa, Anderson. Uhum. Talvez uma pessoa como eu, que desde 2019 denuncia abertamente as estratégias discursivas do bolsonarismo, talvez eu não estivesse no Brasil. Objetivamente, a hiperpolitização que a extrema-direita fará como tentativa de impor a anistia e de defender Bolsonaro será uma confirmação involuntária do próprio relatório. Esse é o ponto decisivo. Esse é o ponto que precisa ser politizado. Ou seja, trata-se de dizer para o povo brasileiro da maneira mais clara possível, mas sem punhos de renda, por favor. Não é possível que a extrema-direita hiperpolitize e que a esquerda se comporte bem. Seja uma esquerda primeiro menino da classe. Nós precisamos politizar a reação da extrema-direita. Nós precisamos dizer: vocês estão vendo? O Procurador-Geral da República levou 2 anos, 1 mês e 11 dias para apresentar uma denúncia depois da tentativa de golpe. São 272 páginas com farta evidência material para fazer aqui um registro que retoma o argumento central do relatório final da CPMI do Congresso do 8 de janeiro. Parabéns à senadora Elisiane Gama pela coragem que teve no seu relatório final. E ainda assim, a extrema-direita segue questionando a legitimidade da PGR, do STF e do sistema político. Isto é, a reação da extrema-direita à denúncia confirma involuntariamente os termos da denúncia. Essa é a politização necessária. Professor, eu queria avançar no nosso diálogo para falar um pouco a respeito de anistia. Aquela tese que foi levantada pelo bolsonarismo, de alguma forma perde força depois desses 34 indiciamentos que aconteceram ontem pela PGR. O Bolsonaro, aliás, ele foi ontem ao Congresso Nacional para discutir
essa pauta da anistia, especialmente para o 8 de janeiro, lá com os parlamentares. Ele saiu do encontro garantindo que não tem preocupações com a denúncia que foi feita pelo Paulo Gonet na noite desta terça-feira. O ex-presidente também afirmou que há apoio popular à anistia aos golpistas já da capital federal e disse mais. Ressaltou que na Câmara já haveria quórum para aprovar o perdão àqueles que praticaram a tentativa de intentona lá em Brasília. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que fica essa discussão a respeito do tema da anistia, professor, e outra. O próprio Bolsonaro e esses envolvidos na construção de um golpe, ainda em 2022, antes da posse do Lula, eles também podem receber o perdão de deputados e senadores? Vamos lá. Tecnicamente, hoje, eles não podem receber o perdão porque eles não foram condenados. Se isso for feito, é uma reedição da Lei de Anistia de 1979. Opa, é 79 ou 78? Verifique aí, por favor, Anderson. Verificar aqui. 79, se eu não me engano. Mas verifique, por favor. Nós não somos a extrema-direita, nós não temos compromisso com erro. 1979, professor, confirmado. Obrigado. Porque a lei de anistia de 79 anistiava presos e exilados políticos que haviam sido julgados e condenados. Você só pode anistiar quem cometeu o crime, Anderson. Eu não posso anistiar o Anderson Gomes pelo crime do golpe de Estado porque você não cometeu. Eu não posso me anistiar por ter lido as obras do Shakespeare, porque isso não é crime. Você só pode anistiar quem cometeu crime. Portanto, pedir anistia, você só pode pedir para aqueles que já foram condenados porque foram flagrados dentro dos três poderes, depredando prédios e tentando golpe. Você não pode pedir anistia para o Bolsonaro, porque fazê-lo é dizer que ele cometeu crime. E você não pode pedir anistia para quem não foi condenado. Meu Deus do céu! De novo, Anderson, o que está faltando para a esquerda? Politizar o debate. Vamos esquecer a figura do Bolsonaro um minuto. Vamos politizar o debate. Vamos dizer para a população, veja, anistia só se concede para quem cometeu o crime. Isso todo mundo entende, Anderson. Uhum. Portanto, a anistia só pode ser pedida para os que já foram condenados a penas máximas de até 17 anos pela invasão, tentativa de golpe e depredação do patrimônio público, ou seja, os que já estão na papuda. De acordo? Sim. Portanto, eu não posso incluir na anistia políticos que não foram condenados. Se eu tentar fazê-lo, eu estou afirmando involuntariamente que Bolsonaro é criminoso. Uhum. Primeiro, problema técnico. Segundo, um problema político. A denúncia da Procuradoria-Geral da República refuta a tese da tentativa de anistia. A tese central da tentativa de anistiar os presos do 8 de janeiro é de que o 8 de janeiro foi um evento isolado. A denúncia do PGR não somente enfraquece, inviabiliza esta tese. Isto quer dizer que se o Supremo Tribunal Federal acolher a denúncia, se essa tentativa de anistia for adiante, ela é uma afronta tanto à PGR quanto ao STF. Mas, sobretudo, ela é uma afronta lógica. Eu só posso pedir para o Bolsonaro ser anistiado se o Bolsonaro tiver cometido crime. Se ele não tiver cometido crime e eu ainda assim pedir para que ele seja anistiado, eu estou afirmando que quem comete crime é o STF. É uma sinuca de bico. Sim. Agora, professor, considerando essa hipótese de que o Supremo Tribunal Federal condene o Jair Bolsonaro e os outros 33 envolvidos nessa denúncia de golpe de Estado,
hipótese. Mais uma vez, o julgamento deve ocorrer ainda em 2025 para evitar o calendário eleitoral do ano que vem, considerando que haja, de fato, a condenação do Bolsonaro e dos seus asseclas. A possibilidade, se houver a possibilidade do avanço desse discurso, dessa tese de anistia a essa turma, eu estou deslocando o 8 de janeiro, caso Bolsonaro seja considerado culpado por essa questão envolvendo a tentativa de golpe, a construção de um plano golpista em 2022. O tema da anistia pode ser colocado à prova? Creio que não, porque implicaria dar um golpe. Vamos lá. Se o Supremo Tribunal Federal condenar Bolsonaro em 2025, basta que um partido apresente um projeto de anistia para que, por exemplo, um partido como o PSOL faça uma arguição ao Supremo Tribunal Federal, arguindo da constitucionalidade do projeto, e o Supremo Tribunal Federal pode declarar o inconstitucional. Se ele ainda assim for levado adiante, é golpe de Estado. Não há possibilidade, tecnicamente falando. O que me parece que acontecerá é que, sim, se tentará, de todas as formas, levar adiante uma lei de anistia, precisamente para provocar o Supremo Tribunal Federal a declarar a tentativa inconstitucional, de modo que em 2026 isso seja utilizado como retórica política, com a afirmação que o Magno Malta fez ontem. Disse o senador Magno Malta ontem: querem tirar a direita das urnas, porque a direita vence sempre nas urnas. Como é que se responde a isso? Politicamente. Nobre senador Magno Malta, o senhor, do alto da sua costumeira sobriedade, parece esquecer que de 1945 a 1964, o partido eleitoralmente mais bem-sucedido do Brasil foi o Partido Trabalhista Brasileiro. Que assim que a ditadura militar abriu eleições, o MDB varreu a arena do mapa, a tal ponto que a ditadura teve que criar a figura dos políticos biônicos e teve que mudar o coeficiente eleitoral para que a ditadura não perdesse sistematicamente as eleições. No primeiro colégio eleitoral aberto, o Tancredo Neves derrotou com grande folga o Paulo Maluf, que de 1985 até hoje, com exceção do Fernando Collor de Mello e do Jair Messias Bolsonaro, todos os presidentes eleitos tinham compromisso com a democracia. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Uhum. Todos estão no campo democrático. Todos. O PSDB começa a deixar de existir quando Aécio Neves dá o pontapé inicial do golpismo. Ou nós esquecemos que foi o Aécio Neves o artífice do golpe contra Dilma Rousseff. E o PSDB acabou. Então, e nas últimas 6 eleições, o Partido dos Trabalhadores venceu 5. Não é verdade que o povo brasileiro vota na direita. Pelo menos não para presidente da República. E na Câmara nós sabemos como os votos são obtidos. Então, a extrema-direita, veja como eu vou dizer, eu vou anunciar aqui o futuro. Anderson, vamos lá, é o momento previsão de futuro. A extrema-direita cairá numa armadilha que, no entanto, parece ser inevitável. A extrema-direita hiperpolitizará a denúncia e hiperpolitizará, no limite do caos, com auxílio do X e do Elon Musk, a condenação do Bolsonaro. Só é possível fazê-lo afirmando que o PGR é comprado, que o STF é marionete do sistema. Ao fazê-lo, a extrema-direita involuntariamente confirmará os termos da denúncia. No entanto, se a esquerda não politizar o debate, eles podem tornar a condenação do Bolsonaro um trunfo para 2026. É isso. Professor, seguindo aqui o nosso diálogo, temos outros temas aqui. Eu estou de olho no relógio, o nosso tempo é curto, eu tenho outros temas para tratar aqui com o senhor em relação a essa denúncia propriamente dita. Eu queria falar um pouco em relação aos militares, professor. Braga Neto, Augusto Heleno, Almir Garnier, todos eles denunciados
por tentativa de golpe de Estado. Como é que ficam as Forças Armadas depois dessa denúncia, professor? Já havia lá muitas dúvidas em relação, ou muitos questionamentos sobre a postura dos militares. O presidente Lula acabou, de uma forma ou de outra, anuindo aí aquela participação dos militares no 8 de janeiro, enfim. Em relação, propriamente dita, a essa tentativa de golpe urdida pelo Bolsonaro antes da posse do Lula. Como é que fica a situação desses militares que foram colocados na denúncia e também da instituição Forças Armadas, professor, a partir desse envio aí da denúncia pelo PGR ao STF? Esse é o nó górdio. Essa é a questão central. Não sabemos. No caso da prisão do general Braga Neto, não havia grandes receios de tremores nas casernas, porque o general Braga Neto teve divulgada conversas nas quais ele frontalmente contrariava o mito da família militar. Havia esse mito da família militar em que comandante não deixa soldado ferido no campo de batalha. Nas gravações do Braga Neto, o Braga Neto convocava assédio contra generais de 4 estrelas que não haviam aderido ao golpe de maneira explícita. Mais do que isso, ele recomendava que o assédio se estendesse aos familiares dos generais. Isso tornou o Braga Neto uma figura anômala nesse mito da família militar. Portanto, a prisão do Braga Neto não era esperado que se produzissem tremores nas casernas. Agora, o Augusto Heleno, o almirante Garnier, a história é diferente. O almirante Garnier, que foi um dos principais artífices do golpe e, ao que parece, da cúpula militar, o que aderiu com mais entusiasmo à ideia, tendo colocado tropas da Marinha à disposição do golpe. Ele é um homem que se recusou a passar o comando da Marinha para não ter que bater continência para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Deveria ter sido preso na hora. Preso. Prisão disciplinar, como eram as Forças Armadas. Não foi. Ele tem grande prestígio na Marinha, junto às tropas. O general Augusto Heleno, apesar de, para nós, pode ser uma figura caricata. Para o Exército Brasileiro, o general Augusto Heleno é uma lenda. Dentro da caserna. E é um dos pouquíssimos na história do Exército que possui a chamada Tríplice Coroa. Ele foi a 3 turmas, a turma inicial dele da AMAN, depois da Escola Superior de Guerra, há 3 turmas. Para que você vá subir na promoção de carreira, você tem que fazer cursos. O general Augusto Heleno, ele tem a glória da Tríplice Coroa. Ele terminou as 3 turmas como primeiro lugar da classe. Não há muitos militares na história do Exército que podem dizê-lo. A prisão do Augusto Heleno e a prisão do almirante Garnier é um teste de fogo. É a questão central. Essa questão não é possível fazer nenhuma afirmação. Não é um fato óbvio. Uhum. Nenhuma circunstância. Mas que a denúncia tenha sido feita e os termos da denúncia... Vamos ler aqui para as pessoas, rapidamente, Anderson? Porque eu vou ler aqui, olha. Isso é na página 200, a partir da página 269 até a página 272, é onde há, por exemplo, olha aqui e veja como a redação aqui. O senhor Augusto Heleno Ribeiro, denunciado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Isso pode passar de 40 anos. Vamos ver o almirante Garnier.
Olha de que ele está sendo acusado. E veja, olha que importante, Anderson, vamos lá. A denúncia não diz o general, diz o senhor. O senhor Almir Garnier Santos, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça. Somadas, essas penas podem ultrapassar 40 anos. Sim. Dada a idade desses senhores, isso é prisão perpétua. É claro que a pena será comutada pela idade. E é claro que eles podem realizar a prisão domiciliar com tornozeleira. Será a primeira vez na história da República Brasileira que um almirante, que é o posto máximo ao que você chega na Marinha, que um almirante tenha sido denunciado por crimes tão graves quanto estes. Deixa eu fazer uma ressalva, sei que estamos nos aproximando do final. Esse é um momento histórico. É um momento histórico porque se o Brasil foi um laboratório do avanço transnacional da extrema-direita por meio da manipulação das mentes, através da dissonância cognitiva coletiva que tomou conta deste país, Anderson. Nós vivemos neste país uma quadra histórica em que as pessoas viviam um delírio coletivo, explícito. Professor, eu não sei se o senhor me escuta, mas eu não ouço a sua... O senhor me escuta, professor? Só travou um pouquinho aqui a sua fala. O senhor me escuta? Escuta, não, agora, peraí. Tivemos um pequeno problema aqui com a sua conexão, professor. Agora sim, está de volta. Só para concluir, professor, fica à vontade. Claro. Não, então, que se o Brasil foi um laboratório de avanço da extrema-direita transnacional, lançando mão dos recursos das redes sociais para produzir um problema de saúde pública, pessoas que usam celulares para pedir socorro a alienígenas para manter Bolsonaro no poder, é um problema de saúde pública. Quer dizer, pessoas que afirmam com todas as palavras que o presidente Lula foi clonado e que, na verdade, você sabe que chega ao requinte, o delírio, de dizer que há 9 clones do presidente Lula. Você sabe por que 9, não é, Anderson? Uhum. Porque ele é chamado de Nine pela extrema-direita, porque não tem um dedo. Então, assim como não tem um dedo, falta um clone, são 9. É uma coisa absolutamente... É um problema de saúde pública. O delírio dessa turma, total, né, professor? Completo. Uma coisa, ao mesmo tempo que o Brasil foi o laboratório disto, o Brasil pode tornar-se o laboratório mundial de resistência a isto. De que forma? Pelo trabalho sério das instituições, rompendo o universo paralelo com um conjunto robusto de evidências. É isso. Professor, tempo apertado, mas eu tenho outros 2 questionamentos. Eu tinha, na verdade, outros dezenas. Mas, enfim, mais 2 questionamentos. Primeiro, eu falei ainda há pouco que o nosso tema principal era falar a respeito, na edição de hoje, era tratar dessa crise que o governo Lula tem passado nos últimos tempos. Essa denúncia contra o Bolsonaro e essas 33 pessoas envolvidas na tentativa de golpe pode fazer com que o presidente da República recupere apoio popular? Como é que o governo pode se aproveitar disso para se viabilizar novamente na cena política depois dessas seguidas crises que ele vem enfrentando? Politizando a questão. Veja, quando houve o impeachment contra a presidente Dilma, o Partido dos Trabalhadores conclamou a um golpe? Não. Quando o Fernando Haddad foi derrotado pelo Jair Messias Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores questionou a legitimidade das urnas? Não. Quando o presidente Lula foi julgado, o presidente foi dormir na embaixada da Hungria? Não. Trata-se de politizar a questão. O que significa politizar a questão? Deixar claro que há um lado que não respeita as instituições democráticas e que não aceita a derrota nas urnas
E há um outro lado. Este outro lado reúne Geraldo Alckmin, Luiz Inácio Lula da Silva, Gleice Hoffmann, Tabata Amaral, José Dirceu. Vamos pensar aqui em nomes que não sejam da esquerda, mas democratas. Me ajude, Anderson. Juca, o Cajuru, Jorge Cajuru, João Dória. Isso. João Pedro Stedley, Guilherme Boulos, o falecido Bruno Covas, isto é, Armínio Fraga, Fernando Henrique Cardoso, José Genuíno. Ou seja, politizar a questão, dizer, eles, de fato, não têm compromisso com a democracia. O nosso compromisso é com a democracia. Se você coloca Armínio Fraga e José Dirceu, as concepções de economia, de Estado, de sociedade serão opostas. Se tratar de assinar um documento para impedir que a extrema-direita chegue ao poder, ambos assinarão. Você concorda, Anderson? Sim. Então, politizar significa dizer, por favor, vamos ler com muito cuidado esta denúncia, vamos, sobretudo, abrir os olhos e deixar os ouvidos bem atentos para tudo que a extrema-direita dirá, para toda a tentativa da extrema-direita de tirar a legitimidade. Opa, mais um travamento aqui na fala do professor João César. Até dei um tempo para ver se a gente voltava, mas está travada aqui a conexão. Está travada. Voltou agora. Portanto, é uma oportunidade única para politizar o debate público. É o que tem faltado à esquerda há muito. É isso. Professor, para a gente fechar aqui, falar de um tema que acabou tomando noticiário nos últimos dias e que, mais uma vez, precisa voltar à tona e ser repercutido. A gente teve recentemente, vou até colocar na tela aqui para os nossos espectadores, esse encontro aí, cerca de 15 dias atrás, do Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, com figuras ligadas à extrema-direita, ao bolsonarismo. Um almoço lá, um confescote dessa turma, enfim. A gente sabe muito bem que o Paulo Gonet ele tem passado muito ligado à extrema-direita. O presidente Lula foi muito criticado, inclusive, por essa indicação do Gonet por conta do diálogo que ele mantém com essa turma da extrema-direita. Como é que a gente pode fazer a leitura desse encontro do Paulo Gonet com gente como Marco Aurélio Mello, como o próprio ex-ministro do governo Bolsonaro, o Ricardo Salles, enfim, o Ives Gandra Filho, figuras muito ligadas à extrema-direita, ao bolsonarismo? Como é que a gente pode fazer a leitura nesse encontro? O Paulo Gonet teria dado informações privilegiadas, digamos assim, da denúncia que ele faria 2 semanas depois, lembrando que havia, inclusive, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal lá nesse encontro, Marco Aurélio Mello. Havia lá uma tentativa de se modular essa denúncia, que acabou fatiada pelo Procurador-Geral da República, já começava a se articular ali o que seria a extrema-direita no pós-Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse encontro a partir da denúncia feita ontem? Olha, retiremos a figura do Paulo Gonet desta foto. O que nós temos aí é a elite que governa o Brasil desde as capitanias hereditárias. Desde, pelo menos, a independência. Ou seja, por exemplo, estou lendo um livro muito importante de um jornalista chamado Fábio Victor, em que ele faz uma análise da presença dos militares na política brasileira e como isso foi fundamental para a ascensão do Bolsonaro. Um livro brilhante. O primeiro governo da redemocratização, o do José Sarney, que deveria ter sido o Tancredo Neves, mas do José Sarney, teve aproximadamente 60% do seu quadro administrativo composto por quadros da ditadura militar. Quando a independência é proclamada, a administração segue sendo basicamente portuguesa. Quando vem a República, não há nenhuma alteração fundamental nos quadros da elite brasileira. A elite brasileira tem o segredo da eterna juventude. Eles estão sempre lá. Tire o Paulo Gonet dessa foto. O que você está vendo? Latifundiários, financistas, banqueiros,
Você está vendo a elite brasileira. Não é possível governar no Brasil sem ter contato direto com essas pessoas. Eles estão no poder. Anderson, o presidente argentino Javier Milei está enfrentando problemas sérios porque ele apoiou um esquema de pirâmide que foi inventado por um ítalo-americano chamado Charles Ponzi, na década de 20 nos Estados Unidos, o esquema Ponzi. O Brasil tem o primeiro esquema Ponzi bem-sucedido da Terra, que é o mercado financeiro no Brasil. Veja, o mercado sempre faz uma previsão da inflação para cima e do PIB para baixo. O mercado faz isso há 2 anos. Erra sempre. Não é erro, é pirâmide. Porque toda vez que ele joga a inflação para cima e o PIB para baixo, faz pressão nos juros da taxa Selic. A dívida pública é calculada, os juros da dívida pública são calculados pelos juros da taxa Selic. Então, o mercado brasileiro é o esquema Ponzi bem-sucedido, é o esquema de pirâmide. Eles mentem para aumentar a taxa de juro. Aumentou a taxa de juro, a cada 1% eles ganham 42 bilhões de reais. Aumentou 2%, onerou o Tesouro em 84 bilhões de reais. Os 2% aumentados na última reunião do Copom com o Roberto Campos Neto e agora significam 84 bilhões de reais na mão, no bolso do mercado financeiro. Eles mandam no país. O mais alvissareiro desta imagem não é a imagem, que de fato é pouco lisonjeira, é a denúncia. Se você coloca lado a lado a imagem e a denúncia, o procurador agiu como a senadora Elisiane Gama. A senadora Elisiane Gama, nos últimos momentos da CPMI do 8 de janeiro, concedeu e não chamou mais generais de 4 estrelas. E todos acharam que o relatório final da CPMI do 8 de janeiro seria um relatório brando. A denúncia do PGR retoma, basicamente, o relatório da senadora Elisiane Gama, com um conjunto probatório indiscutivelmente superior, porque conta com a Polícia Federal. Não nos enganemos por esta foto. Esta foto é o Brasil. O que não é o Brasil é a denúncia da PGR. Professor,